Então, na perspectiva do Francis Bacon, os ídolos, eles necessariamente devem ser combatidos, deve haver uma forma deles serem anulados da construção do saber científico para a gente chegar no conhecimento de fato verdadeiro e puro, como ele propõe. Então, ele vai estabelecer etapas para o método dele. A primeira é a purificação e combate aos ídolos. A segunda é apresentar as regras do verdadeiro conhecimento científico. Então, a teoria de construção do conhecimento científico para Francis Bacon vai ser permeada por três etapas: indução, experiências particulares e teoria geral. Esse vai ser o caminho percorrido por ele para realizar essa construção do conhecimento científico e sempre no sentido de combater os ídolos. Não esqueçam isso, ok? Sempre o combate aos ídolos, que a gente vai ver daqui a pouco, no próximo slide, quais são esses ídolos. E uma observação muito importante: Bacon ele vai criticar muito os teóricos da filosofia medieval, porque ele considera que os teóricos daquele momento eles não acrescentaram coisas significativas dentro da ciência, porque era um conhecimento, a construção de um conhecimento científico muito pautado no aspecto contemplativo e abstrato. E aqui eu estou fazendo uma referência a Aristóteles. Na verdade, Francis Bacon está fazendo uma referência a ele. Então, quando a gente for trabalhar as diferenças entre a ciência antiga, medieval e a moderna, nós vamos poder comparar melhor essas características e essas críticas de Francis Bacon, ok? Agora nós vamos para os ídolos de fato. Francis Bacon ele vai colocar 4 ídolos no seu estudo, na sua análise, que é o da tribo, o da caverna, o do fórum e o do teatro, que é o que a gente vai ver agora. Então, em relação aos ídolos da tribo, os ídolos da tribo, eles estão muito relacionados com a ingenuidade humana, a nossa releitura, e é quando nós fazemos uma releitura, enfim, equivocada em relação à natureza. É quando a gente não consegue compreender e observar e analisar os fenômenos naturais, sociais, enfim, que estão acontecendo no seu aspecto puro, mas nós sempre estamos permeados por visões distorcidas de uma determinada realidade, da realidade em si. Então, é quando nós fazemos uma leitura equivocada em relação à natureza. E você pode expandir isso também para a sociedade, para o campo político, mas nesse momento a gente vai falar do âmbito científico mesmo, então, em relação à natureza. Nós vamos ter os ídolos da caverna, e isso faz uma referência a Platão, o mito da caverna. Então, as ilusões e sombras guiam os indivíduos, a opinião e crença correspondendo à verdade absoluta. Então, é quando o senso comum parece ser muito mais importante do que o conhecimento científico. É quando os nossos achismos, as nossas opiniões e as nossas crenças ficam acima da cientificidade. E para isso, para Francis Bacon, isso era um ponto de crítica, era algo que merecia ser analisado e criticado, porque para ele, colocar as nossas crenças na frente da ciência fazia com que a gente não produzisse um conhecimento correto acerca da natureza e acerca da realidade. Então, nossa visão sempre ia estar distorcida. A realidade nunca ia chegar para nós de fato como ela é, e sim como a gente quer que ela seja. Ok? E nós vamos ter os ídolos do fórum,
são pautados em palavras, discursos, oratória, convencimento, a forma que eu encontro de convencer o outro de que a minha visão e que a minha verdade é inquestionável. A gente vê muito isso no âmbito político, enfim. E os ídolos do teatro, que é quando a representação não condiz com a realidade, quando aquilo que eu estou vendo, de fato, aquela representatividade não condiz com a essência da coisa. Então, é um afastamento da realidade, um afastamento do indivíduo em relação à realidade em si. Então a gente percebe que esses 4 ídolos, eles vão estar tentando dizer pra gente que existem determinadas características enraizadas na sociedade que precisam ser purificadas para a gente atingir o saber científico rigoroso. Então, o conhecimento científico ele tem a rigorosidade, ele tem rigor, ele tem análise, ele tem experiência, ele é pautado, né, da racionalidade para a experiência, ele precisa ser observado e nós precisamos tirar um pouquinho das nossas crenças, dos nossos preconceitos para analisar a realidade. Então essa é a característica dos ídolos para Francis Bacon, que deve ser combatido. Então, cada ídolo vai ter a sua característica principal. Então, os ídolos da tribo, suas características principais são a imagem. Da caverna, são as ilusões. Do fórum, é o discurso. E do teatro, é a representação. Isso aqui é só mais para ficar resumido, mais claro para vocês. Mas a ideia central é fazer um combate a esses ídolos. Então, terminamos Francis Bacon.